Max Valarezo e Lucas Maia foram lá no Inteligência Limitada e falaram sobre entenda como o estilo do cinema dos anos 80 foi salvo. Eu não sei se eu concordo muito com essa informação, não sei se o Lucas e o Max falaram realmente isso, provavelmente isso aqui é coisa do título do React mesmo. Mas vamos entender? Vamos. Queria falar de outra coisa também. O Tom Cruise fez o Top Gun, agora tá com Missão Impossível. E muita gente dá... Agora tá com Missão Impossível? Pô, Tom Cruise, começou agora, gente. O Mr. fala que ele meio que salvou esse cinemão, né? Que tá trazendo de volta. Sim. O que vocês acham desse cinema bem clássico dos anos 80, dos grandes atores, atrizes, que levavam você pro cinema, que era aventura pura, não tinha muito... Era aquilo, cara. Você assistia Top Gun, você assistia Rock, você assistia Rambo, você assistia esses caras, e isso meio que perdeu, e agora falam que o Tom Cruise meio que é um dos últimos caras que ainda faz esse cinema e dá certo, né? Eu sei que você já conhece a Introdução ao Cinema, então eu quero te apresentar por dentro a aba sobre História do Cinema do curso. Porque lá você vai aprender sobre cinema clássico e cinema moderno, neorrealismo italiano, expressionismo alemão, censura em Hollywood e o Código Reis, cinema noir, maneirismo, cinema de fluxo, 3 aulas sobre cinema novo, 2 aulas sobre cinema marginal brasileiro, 2 aulas sobre novela e vague francesa, novela e vague japonesa, nova Hollywood, cinema independente americano pré-Hollywood. E agora eu estou dedicado a uma sequência de aulas sobre as mortes do cinema. São mais de 50 aulas já disponíveis lá na plataforma e 2 aulas novas todos os meses. Faça parte da Introdução ao Cinema. Link na descrição do vídeo. Eu acho que a pergunta do Vilela começou indo para um lado errado e ele no final ele respondeu a própria pergunta no lugar certo. Eu acho que no final das contas o que existe é, de fato, o cinema ele deixou de ser essa arte do grande Star System que em determinado momento histórico já aconteceu, né? E isso não só anos 80 não, tá, gente? A gente entrar lá dos anos 20, o cinema se consolida como uma grande indústria a partir também da formação desses Star System. Então, veja... O cinema nasce como uma tecnologia natimorta, ou seja, nasce como um brinquedo, como uma experimentação, como uma nova tecnologia, pelo menos a princípio. Logo depois ela começa a se perceber que existe um sentido de experimentação nessa mídia que a diferenciava das demais. E lá para a década de 10, em seguida, começa a se compreender uma nova prática a partir disso, a partir da formação de espaços exclusivos para exibição cinematográfica. No momento em que isso começa a acontecer e começa a se construir, portanto, um espectador dedicado ao cinema, e essa que é a grande parada, porque antes o espectador de cinema ele não era dedicado ao cinema, ele era aquele espectador que ia para as salas, mas as salas não eram de cinema, eram os vaudevilles, eram espaços de variedades. Então havia bailarinos, dançarinos, palhaços, trapezistas, enfim, mágicos, que se exibiam no mesmo espaço que um filme por acaso. Então não era um espectador dedicado. A partir do momento que começa a surgir a figura do distribuidor, a figura da indústria, sobretudo a partir da figura da distribuição dos filmes, porque antes esses donos desses vaudevilles, eles adquiriam o direito de exibição do filme e, portanto, eles exibiam o filme da forma como eles queriam, né? No momento que surge o distribuidor, nós temos, na verdade, um sistema de distribuição, como o nome já indica, que é uma espécie, aspas, de aluguel. Então, o dono do estabelecimento, que a partir desse momento vai ser os Nickelodeons, os, aspas, cinema de ruas menores, eles passam a adquirir o direito de exibição do filme. E aí fica mais barato de se exibir e os cinemas de rua, os Nickelodeons, começam a se espalhar, começam a surgir de maneira mais abrangente. E a partir desse contexto, começa a se construir um espectador dedicado para cinema. Quando começa a se construir um espectador dedicado para cinema, se consolida uma nova indústria. Quando surge uma nova indústria, essa indústria começa a construir o seu próprio público. E um dos primeiros fatores de construção do seu próprio público foi, além de um trabalho com a linguagem que vai acontecer com os cinemas de vanguarda, sobretudo na Europa, o expressionismo, o impressionismo, o surrealismo, a montagem soviética, nos Estados Unidos é a formação do Star System. E posteriormente a chegada do som. Mas a princípio, o Star System. Então, o que acontecia? Inclusive, para formar monopólio,
os estúdios disputavam os grandes artistas, deter o rosto, o monopólio do rosto desses atores. Tá ligado? Qual é a parada? E é por isso que nesse contexto histórico, uma das técnicas, em termos de linguagem, mais fundamentais para a indústria foi o close-up. Por quê? Porque o close-up aproximava o espectador de uma ordem empática com aquilo que aparecia na frente dele. Na medida em que eu aproximo do rosto, eu me empatizo e eu me aproximo daquele rosto. E nesse contexto onde o close-up ganha força, surge também o Star System. E a partir do momento que surge o Star System, esses Big Five americanos, grandes estúdios americanos naquele contexto, Universal, RKO, Paramount, Warner, tá fugindo o quinto aqui agora, e MGM, passavam a disputar esses rostos. Disputar esses rostos que mais se aproximavam dessa relação empática com os espectadores. Saca? O monopólio do rosto começa a surgir nesse contexto. Só que em determinado momento, conforme a técnica vai se desenvolvendo, os rostos continuam sendo relevantes, mas a partir de determinado momento histórico, no século XXI sobretudo, a técnica ganha um tal valor que as pessoas passam a ir ao cinema muito mais pela técnica do que pelo rosto. Não é à toa que as pessoas discutem hoje a substituição do rosto pela inteligência artificial. Então, assim, a princípio, eu não vejo que essa geração agora possa haver essa substituição, porque esses rostos ainda são conhecidos. Mas já é possível perceber na nossa realidade, na realidade do cinema de hoje, que esses rostos conhecidos de agora não são aqueles que fizeram em algum momento na história do cinema as pessoas a levar as pessoas em milhões até as salas. Veja, por exemplo, a Zendaya. A Zendaya é uma grande atriz do cinema contemporâneo que leva muitas pessoas ao cinema. Mas a Zendaya não é capaz, como já foi em outro momento histórico, outros atores e atrizes a levar muitas, milhares e milhões de pessoas à sala de cinema. Por quê? Porque essa contemporaneidade técnica do capitalismo industrial, do capitalismo, melhor dizendo, tardio, fragmenta a narrativa. A narrativa é fragmentada. E por mais que a Zendaya seja amplamente conhecida, ela ainda assim não é conhecida por todas as pessoas. A Zendaya é conhecida numa bolha. Saca? Hoje nós vivemos em grandes bolhas, bolhas enormes, mas bolhas. Antigamente todo mundo sabia que era o Tom Hanks. O Tony Ramos. Todo mundo sabe quem é Tony Ramos. Hoje em dia, a Zendaya, se duvidar, se tu perguntar pra tua avó não sabe quem é a Zendaya. Enquanto os jovens nem sabem quem é a Zendaya. Entende? Então existe uma grande transformação das redes, das narrativas em grandes bolhas. Bolhas de fragmentação. A grande parada do Tom Cruise, que eu acho que é o que o Vilela conseguiu responder no final, é isso. Ele é um desses rostos que sobrevivem de alguma maneira. Mas são pouquíssimos esses atores que ainda, na sua figura, levam as pessoas ao cinema. E a saga Missão Impossível tem muita responsabilidade nisso. Mas eu quero deixar o vídeo rolar um pouquinho mais pra gente falar um pouco sobre a saga Missão Impossível. Tem o John Wick aí, que também tá trazendo esse cinemão, e é um ator... Por que o John Wick deu tão certo, vocês acham? Ixi, o Keanu Reeves tem um pouco disso também, né? Mas menos do que o Tom Cruise. Não fala tanto disso. É mesmo? Mano, não, manda bala. Vai embora, pô. O John Wick, ele deu certo. Ele é um sucesso muito improvável. E não apostavam muito nisso? Porque o negócio do John Wick é assim. Filme de baixo orçamento. Primeiro né? Mas tinha o Keanu Reeves que... Tinha, mas ele apostava ali esse projetinho pequeno. Porque o negócio assim... Não, é porque o John Wick... Assim, o Keanu Reeves, inclusive diferente do Tom Cruise, o Keanu Reeves ele faz muito projeto menor, sabe? Aí tu vê, esses projetos menores do Keanu Reeves não necessariamente batem milhões e milhões de bilheterias. Então o rosto do Keanu Reeves, ele até leva a gente ao cinema. Mas também não é esse negócio todo como foi John Wick. Então é um outro fator. Sim, John Wick, personagem original. Não era adaptação de nada. Começo de conversa. Então, nem quadrinho, nada. Nada. O personagem E John Wick é melhor que Missão Impossível, apesar de Missão Impossível ser muito foda. 100% original de um cara, Mas vale dizer, claro,
pra não cair no discurso da liberalada aí, que não é a qualidade que constrói público, né? De John Wick, ele era um cara que sonhava em ser roteirista de filme de ação. Diz ele que ele escreveu, tipo, 60 roteiros e que nunca dava certo, ninguém contratava, ninguém comprava os roteiros dele. Aí ele conseguiu vender 2, fez uns filmes com o Dolph Lundgren, e aí depois ele fez o roteiro de John Wick, que ele mostrou para um executivo que era amigo do agente do Keanu Reeves. Aí ele falou, pô, Keanu Reeves, dá uma olhada nesse roteiro. O Keanu Reeves achou legal. E ele, beleza, vamos chamar aqui esses caras para trabalhar como coordenadores de dublê, que era o David Leitch e o Chad Stahelski. E eles falaram assim, pô, a gente quer trabalhar, mas a gente quer dirigir. Os caras foram Eles não foram chamados já de cara pra dirigir. Não, eles eram... Coreógrafos, Eles né? eram coordenadores de dublês e coordenadores de ação. Eles falaram, a gente quer dirigir. Você Sim. deixa? Deixa. E aí foi fazendo Devem essas ter coisas. falado, ó, a gente tem uma visão, vai ser assim, né? Devem ter uma Exatamente. lábia falando, vamos trazer... Porque ele trouxe várias coisas novas, né? Assim, Pois é, então era um personagem que ninguém conhecia, dirigido por caras que nunca tinham dirigido um filme antes, e com o Keanu Reeves, que, beleza, nome famoso, mas se você pegar a filmografia dele nos anos anteriores, ele não tava fazendo nada de... Ele não tinha mais impacto. Depois Ele de não tinha mais Matrix, impacto. Tava fazendo coisa bem. Ele tava fazendo uns filmes que muita gente não tava assistindo, então ele era um ator que tava de escanteio já, Entendi. entendeu? Então não era um sucesso garantido. E aí eles fizeram um negócio que deu muito certo, e agora para responder mais especificamente a sua pergunta, por que deu certo? Você teve, nas décadas anteriores, em Hollywood, nos filmes de ação, uma tendência que se estabeleceu, que é a tendência da estética da câmera tremida. Que é fazer que... começou com o filme Jason Bourne, que aí você vai... É a câmera tremida e a montagem picotada, que aí você tira toda a gravidade do filme, gravidade aqui no sentido do peso mesmo, e você desloca o olhar do espectador da cena da ação de fato, né? Então, a câmera não acompanha de fato a ação do personagem, tirando você do impacto da cena. A tal da mise-en-scène, né? Então você via o cara dando o soco e na cena seguinte o cara caindo com corte. Ou seja, existe uma montagem aí que você não consegue ver no mesmo plano a ação se consolidando. O Bazan falava sobre isso, ó, lá atrás. Filmar uma colocar cena de dentro luta. da cena, né? E, tipo, e você vai filmar tudo com um plano super fechado, a câmera tremendo, Corte. corte. No caso do Jason Bourne, ainda foi uma questão de escolha de estilo mesmo. Você não consegue criar uma sensação de verossimilhança nessa forma que o cinema de ação vinha se consolidando, na medida em que você não conseguia apresentar para o espectador e, portanto, para esse olhar do espectador, uma ideia de mise-en-scène que se apresentava no plano, naquilo que está acontecendo. Você não apresentava nessa sequência de corte nenhum plano onde se mostrava a encenação de forma completa. Mas como deu muito certo, aí você teve outros diretores e outros estúdios aplicando isso, porque ó, esse astro aqui não sabe lutar, não. Então, se a gente usar esse negócio... Forma de disfarçar, é uma forma né? de disfarçar que ele não sabia lutar. Ah, a gente não teve tempo de contratar uma galera pra fazer uma coreografia legal. Ah, então vamos filmar com a câmera tremida que disfarça e tal. Isso virou tendência, né? E quem é que ficou bolado com isso? Os dublês. Porque isso desvaloriza o trabalho de dublês, caras como o Chad Stahelski e o David Leitch. Então, quando eles foram dirigir o John Wick, eles falaram assim, a gente não vai fazer... David Nietzsche, que é sobrinho neto de Friedrich Nietzsche. nada dessas palhaçadas. A gente vai se preparar, que você vai treinar pra caramba. Isso que é uma coisa que ele já fazia de antes, então eles nem tiveram que pedir. Mas também, assim... Assim falou John Wick. A gente vai filmar com um plano Mas eu vi que ele treinou exaustivamente. Pra caramba. E aí eles falam assim, cara, a gente vai filmar com um plano aberto, a gente não vai ficar cortando o tempo todo, a gente vai deixar o público ver o Keanu Reeves fazendo uma sequência de movimentos muito longa pra mostrar um negócio bonito de ver, pra você ter o prazer de ver a ação, de fato a montagem proibida. André Bazan. Ver a ação. E esse foi o grande diferencial e fez escola, assim. Então agora é uma franquia gigantesca. Vários filmes de Hollywood depois de ação começaram a... Vale dizer assim também, para além disso, o Chad Stahelski, ele não faz isso absolutamente do nada. Claro que ele tem uma responsabilidade de inovação ali no cinema de ação, sobretudo norte-americano, mas ele tem muita influência do cinema de ação de Hong Kong. Tem muito dessa lógica também. Tem muito da lógica da montagem acelerada, etc. Mas também tem muito da lógica de um cinema meio gamificado, que John Wick abraça, que John Wick de alguma maneira é influenciado, e de uma encenação que se permite apresentar no plano. Aprender essa lição. Agora, né? Bailarina, agora, exatamente. Tá saindo. É que John Wick, de alguma maneira, extremiza tudo isso. E aí, por isso que se torna uma coisa tão única, de alguma maneira, mesmo tendo sido feito para além de Hong Kong.
Tá ligado? Dito isso, Bailarina, que eles vão começar a comentar agora, bom filme, tá? Ótimo filme, diga-se de passagem. Ótimo filme. Eu não diria que Bailarina é melhor que nenhum dos 4 John Wick. Os 4 John Wick são melhores que Bailarina, mas isso não diz de forma alguma que Bailarina se torna um produto meio B dentro dessa escola John Wick, dessa saga John Wick que começa a se consolidar. Porque o grande perigo disso, quando eu vi que ia sair um spin-off de John Wick, eu já falei, puta que pariu, vai começar a criar saga dessa porra, vai personagem daqui, personagem dali, aí vai começar a dar merda isso. Fez a série lá do Continental, que eu não assisti porque série não é comigo, não dá pra mim. Mas Bailarina não perde em nada, tá ligado? É claro que assim, tem uma questão em Bailarina que me incomoda. Não é que me incomoda, mas é porque é um filme que visa construir uma história de origem, né? Aí vocês vão falar, não, mas John Wick também faz uma história de origem. Não. O John Wick nos é apresentado já como o cara fodão da história, tá ligado? John Wick já é, desde o início do filme, o fodão da porra toda. Desde o início do filme. A grande parada ali é um cara mexeu na Vespa. É uma coisa meio Jesus ali, né, que ele vai entrando no mundo do crime, como eu disse lá no meu vídeo que tá disponível pra membros. John Wick é Jesus Cristo. Mas a grande parada ele era o cara fodão, mexeram na Vespa e ele foi se vingar da porra toda. Mas ele já era fodão. Bailarina não. Bailarina é um filme de origem. Então, Bailarina tem um início um pouco arrastado, o que não combina muito com a saga John Wick. John Wick, assim, se joga na ação e vambora. Então tem um início arrastado, porque pra você jogar aquela pessoa... Quando você constrói um filme de origem, você precisa primeiro apresentar aquele personagem, para as pessoas conhecerem. Que os caras, quando fizeram John Wick, conseguiram driblar essa necessidade de apresentá-lo, já falando assim, ó, esse cara era o cara foda da indústria, só que ele tinha uma esposa, essa esposa morreu, ou seja, nem apresentou a esposa já tá morta, mostrou um flashback dele com a esposa, ele recebeu um cachorro, o cachorro morreu, vambora. Não tem muito tempo pra você ficar apresentando personagem. Em Bailarina não, você vai apresentar. Pra você conseguir consolidar a ideia de que aquela personagem é foda o suficiente pra fazer tudo que ela vai fazer, você primeiro precisa apresentar ela. Você precisa dar razão, você precisa dar dilemas, você precisa construir uma série de questões. Então demora muito pro filme engrenar. Não vou dizer que muito, mas demora um tantinho. Mas quando engrena, são cenas memoráveis. São cenas tal como as de John Wick, muito bem coreografadas. As cenas de ação, sobretudo. Então, vale super a pena ver Bailarina também. Essa foi a sacada, assim, tipo, vamos fazer um filme de ação em que você consegue enxergar a ação feita por pessoas que manjam de ação e que estavam indignadas que a gente não estava conseguindo ver o trabalho dessa galera. Então, e aí... E mais do que isso, assim, que você consiga ver a ação, mas que você consiga, sobretudo, também ver estilo. Essa é a parada, porque não é só como você botasse a câmera no chão, o que também seria uma proposta, mas não aí cabe ver qual seria o resultado, mas há um estilo muito particular no filme, tá ligado? A câmera mostra tudo, mas ela mostra se movimentando, com grua, equipamentos, ou seja, existe uma lógica industrial dessa ação e uma lógica que se aproxima muito desse estilo dublê de se fazer. Então, você vê a mão dos equipamentos, você vê a mão da técnica acontecendo ali o tempo inteiro. Você vê essa gamificação, planos zenitais o tempo inteiro acontecendo. Zenitais, tá bom? Com Z. Criou um efeito cascata enorme. No início desse ano, o que aconteceu? A academia anunciou que finalmente vai criar uma categoria para premiar dublês e coordenadores de ação. 2027, ó. 2027, né? Que vai começar. E quem é que estava capitaneando essa campanha? O David Leitch, que é um dos co-diretores do primeiro Friedrich Nietzsche. John Wick. Pô, muito legal isso. Pô, então, que é um negócio que... Então, é um efeito John Wick mesmo, assim. É um negócio que é... E tem o filme O Dublê também, que é engraçado pra caramba. Que é do David Leitch. Ah, é? É, o David Leitch, o primeiro John Wick foram dois caras. A luta no quarto do hotel do primeiro é a melhor luta de toda a franquia pra mim. Não, pra mim a melhor luta é a da escada no final mesmo, do John Wick 4. Não tem como pra mim, aquela cena é maravilhosa. Maravilhosa. Em Bailarina tem duas cenas muito fodas, que é a cena do lança-chamas e a cena das granadas. Quem assistiu Bailarina sabe. A cena das granadas é muito pica.
E a do lança-chamas também. A galera vai lembrar muito mais da do lança-chamas, mas a da granada pra mim ainda é melhor. O cara dirigindo, mas a partir do segundo, só o Chad Stahelski permaneceu e o David Leitch foi fazer outras coisas. Ele fez Deadpool 2, fez Atômica, ele fez o dublê, justamente. Então ele foi fazer outras coisas, assim. E não é à toa que você lembrou desse filme, porque é um filme sobre dublês feito por pessoas que eram dublês. O David Leitch, ele era dublê do Brad Pitt em Clube da Luta. O Chad Stahelski, que era dublê do Keanu Reeves em Matrix. Então eles, na verdade, se conheceram já, assim, de muito tempo. Não, e eu gosto, e cai na sua pergunta, né, do que a gente tá achando, esses filmes, né, do John Wick, tem aquele Anônimo, vocês já viram? Anônimo, roteirizado pelo cara que inventou o John Wick. Aí, tá vendo? É o mesmo roteirista. Porque tem a mesma vibe de John Wick e tal. O próprio Top Gun, Maverick, falaram que deve ter mais Top Gun aí pro futuro em breve e tal. Os Missão Impossível caem nisso, que são filmes de ação. Missão Impossível Rogue Nation, o melhor Missão Impossível junto com o De Palma. Que eles são muito bem realizados. Sim. São filmes que têm técnicas, são filmes que eles valorizam os dublês, o Anônimo, a mesma coisa. A parada de Rogue Nation é que é um filme requintado, tá ligado? É um filme com toda a pegada da Missão Impossível, mas acima de tudo tem um requinte naquilo ali, tem um charme inigualável. Tem uma cena de porradaria, tem uma cena no ônibus que é maravilhosa. Então, os próprios spin-offs de John Wick e tal. Então, não é só esse cinema de ação mais old school, mais classicão que tá voltando por voltar, né? Por talvez um sentimento nostálgico. Não é. É um negócio realmente então tá aí. Então é isso. O título do vídeo não é exatamente isso, porque não é só sobre nostalgia, tá ligado? Ativo, né? É um negócio realmente que eles estão colocando carinho, empenho, que esses caras com a base de 60 anos, o Tom Cruise... O Tom Cruise tá com 89 anos. 89 anos, exatamente. Keanu Reeves tá tomando o sangue 60, de bebê pra ficar daquele jeito. Meu Deus. Eu tava vendo assim, eu acho que o Tom Cruise é mais velho do que o Ian McKellen era quando ele fez na mesma idade. Na mesma idade. Na mesma idade, pronto. Na mesma idade. O que é bizarro. Bizarro, claro que o Gandalf, a gente tem toda aquela persona dele barbudo, com aquela roupa dele. Mas, cara, eles terem a mesma idade é bizarro. Não, e é bizarro, assim, porque se tu vê o Rogue Nation, ele parece estar muito mais novo. Assim, é claro que ele tá mais novo. Mas é uma coisa bizarra a diferença dele em Rogue Nation pro último filme agora, o 8º. É bizarra a diferença. E o cara fazendo cena de ação. Cena de ação, pulando, você viu. Cara, ele pendurado no teco-teco, velho. Cara, esse cara é doido, velho. Eu acho que é o último, porque senão achei o próximo ele vai morrer. Mas eu achei que aquela parte não era aí. Aí eu fui ver depois uma entrevista dele, ele falando, cara, que era ele que desde criança ele queria subir na asa do avião e ele pendurado. Inclusive é assim que eles fazem os filmes de Missão Impossível, assim, primeiro eles pegam qual é a ideia maluca que o Tom Cruise quer fazer, qual é a cena que ele quer fazer, eles vão e filmam e depois eles pensam, ok, qual vai ser a história que a gente vai criar pra justificar essa loucura que o Tom Cruise quis fazer, entendeu? Vou subir no prédio mais alto do mundo, eu vou pular de... Por quê? Porque Missão Impossível de alguma maneira é sobre isso, tá ligado? Eu acho que é isso que até é interessante a gente discutir com relação a John Wick. A John Wick não, a Missão Impossível. Porque existe uma diferença de John Wick pra Missão Impossível nesse lugar. John Wick não é sobre o impossível. Apesar de todas as ações do personagem do John Wick estar na lógica do impossível, o John Wick é muito mais sobre o estilo, sobre a maneira como a câmera se movimenta, como essa câmera vai capturar aqueles movimentos, sobre esse balé técnico, esse balé da câmera e daqueles que estão na frente da câmera para valorizar essa ação, do que um filme sobre fé. Missão Impossível é um filme sobre fé. Só que não é uma fé divina, é uma fé em Tom Cruise. Tá ligado? E aí a grande parada é que Missão Impossível, ele atua num grande paradoxo. Qual o paradoxo? Você tem no título do filme Missão Impossível, Mission Impossible. Ou seja, é uma missão que é impossível de ser realizada. Mas você vai ter um personagem, o Ethan Hunt, que vai realizar a tal missão impossível. Então você já indica para o espectador que o nosso personagem central vai passar por provações, por feitos inimagináveis. E aí você tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto filme, e você vai cada vez mais escalonando na direção de, ora, esse cara passa por provações cada vez mais impossíveis,
Logo, o que nós, espectadores, quando lidamos com esse tipo de encenação, esperamos? Ora, que a próxima provação será superior à anteriormente apresentada. Será ainda mais difícil que a anteriormente apresentada. Então o filme ele entra no paradoxo que é o seguinte: nós, enquanto espectadores, estamos indo ver o filme para ver o Tom Cruise superando os seus próprios limites. Mas, ao mesmo tempo, nós esperamos por isso. E quem espera... Quem espera sempre alcança? Não. Quem espera não se surpreende. Então, entende onde Missão Impossível tá? Cria um espectador específico que está esperando pela Missão Impossível, está esperando pelos feitos de Tom Cruise, mas logo em seguida, sabendo que ele vai fazer coisas inimagináveis, o inimaginável se torna imaginável. O inacreditável torna-se crível. Então, o que o Missão Impossível precisa fazer? Precisa dobrar a aposta cada vez mais. E aí o filme... o grande feito do filme é conseguir construir esse espectador que sabe, que espera o que vai acontecer, mas ainda que espere, consiga se surpreender. Consiga se surpreender. E aí no 8º filme, é uma coisa maravilhosa, que no 8º filme, uma parada que eu passei na sala do cinema, prova tudo que eu falei agora. Evidências anedóticas de Felipe Leão aqui agora. Mas eu tava na sala de cinema no Missão Impossível 8, e eu tava vendo o filme, e assim, só pra vocês entenderem o plot de Missão Impossível 8. O plot de Missão Impossível é: o Ethan Hunt vai salvar o mundo de uma inteligência artificial que começa a dominar todos os sistemas eletrônicos do mundo, inclusive os sistemas de bomba atômica. Olha só isso. É um filme que vai capturar todo aquele medo e toda a emergência atômica do mundo agora, somado com inteligência artificial. Ou seja, essa inteligência artificial, ela passa a controlar os sistemas eletrônicos, os sistemas digitais das principais e das grandes potências globais que detêm bomba atômica. Pegou? Qual é a parada? Ou seja, o Tom Cruise está com a cabeça, com a mente humana de um humano disputando com uma inteligência artificial que dominou o mundo inteiro. Uma inteligência artificial que tem como poder em suas mãos o arsenal nuclear do mundo inteiro. Vocês estão ligados nisso? Então, o desafio do o desafio do Tom Cruise nesse filme é salvar o mundo de todo o arsenal nuclear que existe. Tá ligado? Esse é o trabalho do Tom Cruise. Aí, claro, tem toda uma questão ideológica. Tom Cruise é os Estados Unidos. E aí o filme tem essa coisa. Tem esse negocinho, né? Tipo assim, nós temos a responsabilidade de salvar o mundo. Os Estados Unidos da América têm o poder da escolha. E nós vamos escolher salvar o mundo. Valeu, os Estados Unidos vai fazer isso. Mas assim, esse é o poder da crença de Missão Impossível. Que chega um momento do filme, eu, marxista, no meio do filme, tô chegando lá e falo assim: porra, viva os Estados Unidos, porra! É isso. Você tá gritando viva os Estados Unidos. Por quê? Porque o filme ele consegue consolidar a força da crença, na crença no Tom Cruise. Agora, qual é a evidência anedótica que eu tenho disso tudo? Porque o Tom Cruise ele vai passar por todas essas provações que eu falei pra vocês. Ele vai salvar o mundo de uma ameaça nuclear provocada pelas 9 potências mundiais que detêm bomba atômica. Todas. Ele vai salvar o mundo de tudo isso. E aí, no final, acontece uma cena que ele tá lá no avião
E ele vai saltar desse avião depois de explosão. O avião explode, etc. E ele vai saltar desse avião e a gente não vê exatamente o que acontece. Ele vai abrir o paraquedas vai abrir muito próximo do chão. E o plano seguinte é ele saindo debaixo do paraquedas. Quando isso acontece, eu ouço na sala, lá atrás de mim, a galera... Ah, tá de sacanagem. Por que isso aqui é uma evidência anedótica de tudo que eu falei? Porque, mais uma vez, o Tom Cruise tinha acabado de salvar o mundo inteiro de uma porrada de bomba nuclear. O Tom Cruise salvou o mundo do potencial bélico dos Estados Unidos, da Rússia, da Coreia, da França, do Reino Unido, da porra toda, da China, da porra toda. O Tom Cruise salvou o mundo disso tudo. Mas tornou-se menos crível para esses espectadores o Tom Cruise ter se salvo de um paraquedas. Tá ligado? Tornou-se menos crível o crível. O impossível torna-se mais crível em Missão Impossível do que o possível. Vê se isso não é lindo. Vê se isso não é uma capacidade única dessa saga de construir no espectador, de construir um espectador capaz de se identificar, de empatizar e de aceitar aquele universo. Porra, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu tô tentando lembrar o nome de um filme que ele se passa na Segunda Guerra Mundial e ele é meio que um filme de brucutu, só que é o cara metendo porrada nos nazistas. Vocês viram esse filme? Esse filme, Cara, ele segue essa linha John Wick, Anônimo. Vai conversando aí que eu vou lembrar. É relativamente... que é muito legal também, que traz essas cenas de ação mais genuínas, assim. Sabe? É um filme muito legal. Vai começando aí. Tarantino tá pra lançar alguma coisa aí? Vai lançar. O Tarantino, cara, ele tá numa novela porque você sabe que ele tem aquela história de que ele fala que ele só vai fazer mais um filme e parar, né? É, o 10º filme dele. O 10º filme dele e tal. Nossa. E aí ele fica indo e voltando no que vai ser esse 10º filme, né? Então, ele já tinha começado a fazer um filme que ia se chamar O Crítico, ou A Crítica, era The Critic, então não saber o gênero, né? E depois ele voltou atrás. Ia fazer continuação de Os Odiados lá? Não, ele já tinha pensado em fazer Kill Bill Volume 3, desistiu. Ele já tinha pensado em fazer continuação de Django. Se é o último, o cara vai querer que seja um puta filme, né? Exato, sim. Então ele fica indo e voltando no que ele quer fazer. Então Ou ele simplesmente vai lançar um filme e falar, não, gente... Era tudo brincadeira. Desistiu de fazer aquele filme que ia se chamar The Critic, ou The Movie Critic, eu não lembro como é que se chama. E ele saiu... E quando vem diretor de cinema fazer filme sobre crítico, sempre dá merda. Sempre dá merda. Agora, há pouco tempo atrás, a notícia de que vai ter um filme dirigido pelo David Fincher. Até porque toda a noção de crítica que americano tem... é da crítica americana. E a crítica americana é meio triste. Que vai ser uma história que se passa depois... É uma continuação de Era Uma Vez em Hollywood. Nossa. E vai ser roteirizado pelo Tarantino, mas o Tarantino não vai dirigir. Quem vai dirigir vai ser o David Fincher. Eu vi essa loucura aí. E isso tá oficializado. Curioso, então vai ser um roteiro... Vai ser a história do dublê. Vai ser uma continuação da história do personagem do Brad Pitt, o Cliff Booth, que se chama o personagem. Isso, Cliff Booth. Cara, chama Sisu, uma história de determinação que veio aqui. Cara, tava na minha lista, ela não vi ainda. É um filme da Finlândia, olha só, e é muito legal. O que, o último do Tarantino? Não, esse aqui, pô, Sisu, ó. É esse filme aqui. E ele se passa na Lapônia. Ok. Lapônia. Não conheço esse filme, não conheço. Mas é muito legal e segue essa coisa meio brucutu, assim, muito bem feito também o filme. Desculpa, não, imagina, mas então é isso, assim, o Tarantino a gente ainda não sabe muito bem o que ele vai fazer como o último filme dele. Aí ficam perguntando por que ele não vai dirigir esse roteiro que ele escreveu pra continuar Era Uma Vez em Hollywood. Vai ver porque ele sente que não é o fechamento que ele quer. Às vezes ele quer fazer uma história completamente inédita. E ele é um cara apaixonado por cinema, né, cara? Você vê ele falando sobre cinema, cara, é uma paixão, velho. Eu já vi um filme no cinema com ele.
Como assim? Eu já vi um filme no No cinema mesmo contando. cinema? Eu nunca te contei essa Mas história. você sabia que ele tava? Mas Ou conte descobriu que ele novamente, tava? por favor. Então, a gente tava falando no início, o Lucas levantou a bola do intercâmbio que eu fiz na França, né? Olha a diferença. Ele foi assistir um filme com o Tarantino e eu fui com o Tiro Lipa. Ó, cara, são assim, equivalentes, então, né? Exatamente. Qual a experiência pra ver? É o Tarantino da... P começa Tarantino- com P, né? PT. Tarantino conhecido como Tiro Lipa americano, né? Tiro Exato. Lipa americano, exatamente. Você botar o chapeuzinho do Tiririca, fica igual o Tiririca, Igual. Tarantino. Mas eu tava nesse intercâmbio e aí lá em Lyon eles têm um festival de cinema que é o Festival Lumière. E todo ano eles escolhem alguém pra homenagear. E geralmente essa pessoa vai lá pra receber o prêmio. No ano que eu tava lá, calhou de ser o Tarantino. E aí o Tarantino, aí eles pediram pra assim, Tarantino, escolhe 10 filmes que você quer que passem aqui no festival. Não importa de quando seja o filme e tal. E aí ele escolheu 9 filmes que ele adorava, mas um dos filmes que ele selecionou era um filme que ele ainda nunca tinha, que ele nunca tinha visto e que ele queria ver pela primeira vez numa sala de cinema. Cara. E aí um dos meus professores, ele tinha contatos no festival, e ele falou, atenção, eu sei que o Tarantino vai ver esse filme tal dia, em tal horário, nesse cinema aqui. Caralho. Aí eu saí da aula, fui comprar ingresso exatamente no mesmo dia para essa sessão. Fui nessa sessão Tava lá. e o Tarantino tava lá. E ele chegou assim, foi lá na frente, fez todo um discurso para explicar por que ele escolheu o filme. O filme chamou O Desertor, que é de um diretor chamado Hugo Mogui, e é um filme de Segunda Guerra Mundial. E ele tava falando, não, porque quando eu tava fazendo a pesquisa para Bastardos Inglórios, eu vi muitos filmes desse diretor, porque ele se exilou da França durante a ocupação nazista, foi fazer filmes em Hollywood, quando acabou a Segunda Guerra, ele voltou e fez filmes na França. Esse é um filme de Segunda Guerra que eu ainda não vi, e quero ver aqui na sala de cinema. Ele fez toda essa explicação, e beleza. E aí ele, então vamos lá, ver o Desertor, tal, isso aqui, empolgadaço. Aí ele levantou, assim, ele saiu lá da frente, né, e na fileira onde eu tava, tinha uns 5 assentos reservados lá no meio. E eu pensei, o Tarantino provavelmente vai sentar aqui. Não deu outro, o cara assim... Aí ele tava vindo, aí a mulher da organização... Você poderia, por favor, levantar para dar passagem para o senhor Tarantino? Eu, tipo, claro. Tá, Aí então ele- ele passou ele por passou você, na Passou minha o frente. queixo dele o aqui. queixo ó. dele... Não, pá, tomou ele uma tropeçou queixada na minha cara. mochila. Esse momento foi registrado em vídeo por uma das minhas amigas. Dá só uma olhada. Ah, vai, vamos voltar pra ver de novo. Só que dessa vez em câmera lenta. Olha a cara dessa criatura. Não sabe nem como reagir. Ah, e um detalhe. Repara só no que acontece bem rapidinho agora. Viu isso? Ele tropeçando? Sabe o que foi isso? Foi o Tarantino tropeçando na minha mochila que tava no chão. Nunca mais. E Ele fazendo pediu lavou a desculpa, mochila. não? Eu pedi desculpa. Eu que te pedi desculpa por ter A deixado mochila é a dele, mochila cara. é minha, pô. Tava uma mochila no caminho do Tarantino, Exatamente. Ele que cara. Ele tinha podia que ter desculpar caído, você. podia ter quebrado o braço. E, Ou o queixo, né? Ou o queixo. Se o queixo batia no chão, acabava. Não, cara, acabou quando com ele ele. tropeçou, Cinema foi desabava. assim, câmera lenta, ele tropeçando, pronto, ele vai cair, quebrar o pescoço e vai ser uma cena do Tarantino. Tipo, sangue jorrando, eu vou ser responsável você pela vai morte do ser- Tarantino, Deus. tá ligado? Cara, você é um Mas- criminoso. Não queria que cara, acontecesse, mas ia ter uma puta história pra contar aqui. Nossa, ia estar Ia. contando aqui, imagina o corte. Entrevistamos o cara que matou o Tarantino. Exatamente. Meu Deus. Maravilhoso, tá aí. Então, um vídeo sobre a crença em John Wick e Ethan Hunt. Precisamos disso aí. Precisamos dessa igreja. Uma igreja para glorificar Ethan Hunt e John Wick. Seja membro aqui do canal. Seja patrocinador desse canal. Você terá acesso. Já tem acesso a conteúdos exclusivos produzidos exclusivamente para você. Curtiram o vídeo?